Steel frame, concreto armado, estrutura metálica, alvenaria estrutural, são vários métodos e a dúvida sempre vem na cabeça de quem está construindo. Qual é o melhor método construtivo para minha obra? Assista até o final desse vídeo que vou estar respondendo para vocês. É muito comum, pessoal, quando a gente vai iniciar uma obra, avaliar e pensar em qual é o melhor método construtivo para minha edificação. Será que é o concreto armado, que é o mais convencional? Será que é uma estrutura metálica? Qual é o melhor método? E para a gente chegar nessa conclusão, a gente tem que avaliar vários fatores, e esse vídeo vai te dar dicas e esclarecer para você como tomar essa decisão. Vamos começar falando de dois fatores que eu acho determinantes para qualquer pessoa escolher um método construtivo, que são o prazo e o custo. Sem dúvida, esses são os fatores principais. É claro, pessoal, existem inúmeros outros fatores, mas vamos destacar esses dois inicialmente. Vamos lá, vamos imaginar que você está querendo construir uma edificação que vai ser um supermercado, por exemplo. Nesse caso, fica muito claro o quanto o prazo é um fator determinante. Na nossa obra, como uma obra comercial, cada dia a mais de obra significa um dia a menos desse comércio funcionando, desse comércio lucrando. Então, pessoal, nesse caso em específico, a gente vai colocar aí o prazo como um fator muito importante dessa obra. Nesse caso, uma boa opção pode ser a estrutura metálica. Por quê? Ela tem um prazo muito menor do que as obras convencionais de concreto armado. E não só isso, ela tem outra vantagem também, que a estrutura metálica consegue vencer grandes vãos. E nesse caso, que é uma obra comercial, que é um supermercado, que a gente sabe que vai ter grandes vãos, então a estrutura metálica se torna uma excelente opção. E não é à toa que essas edificações, a maioria, são de estrutura metálica. Pode ser que o concreto armado ficaria mais barato? Pode ser. Mas o fator prazo se tornou determinante nesse caso. Agora vamos dar outro exemplo. Nesse exemplo, a gente está construindo uma edificação para nós mesmos, então a gente não tem essa necessidade de um prazo muito curto. Nesse caso, a gente vai ter três opções, vou colocar três opções, que são o concreto armado, que é a alvenaria estrutural e o steel frame. O que acontece? Nessas três opções, é normal que a gente vai ficar mais inclinado pelo concreto armado. E não é à toa, a maioria das obras do Brasil utilizam concreto armado. Consequentemente, nós vamos encontrar mão de obra com mais facilidade, a gente vai encontrar material praticamente aí em cada esquina. Então a gente tem essas vantagens para a gente escolher esse método, o concreto armado. Será sem dúvida uma edificação resistente, com boa qualidade, mas também será uma edificação que vai ter um prazo longo de execução. O concreto armado tem esse prazo maior de execução. Será uma edificação que vai produzir bastante entulho, então pode preparar uma caçamba na sua obra aí quase semanalmente, entre outros pontos. E aí, como a gente quer uma obra um pouco mais rápido, talvez o steel frame pode ser uma opção para essa obra. Optando pelo steel frame, a gente vai ter uma obra até 5 vezes mais rápida. Nós teremos uma obra com a geração de entulho muito reduzido, afinal de contas, tudo vem pronto de fábrica, então não tem essa necessidade de ser executado dentro da obra. Então esse é um ponto muito importante do steel frame. A gente vai ter uma obra com excelente isolamento térmico e acústico. O steel frame se destaca bastante com relação a isso também. Nós vamos ter uma fundação mais simples, porque é uma obra mais leve, mas também tem os pontos que a gente tem que levar em consideração. E um deles é o seguinte: quando a gente faz uma obra de steel frame, a gente descapitaliza muito rápido. Então, se você não tem todo o custo da obra para arcar, pode ser que você se complique um pouco. O que acontece? Quando a gente faz uma obra de concreto armado, normalmente é um processo um pouco mais lento. Então a gente descapitaliza de forma mais gradual ao decorrer da obra. No steel frame não. Como é uma obra industrializada, a gente vai comprar praticamente todo um pacote de fábrica, então a gente descapitaliza de forma muito rápida. Então é um ponto que você precisa ter atenção na hora de tomar essa decisão. Mas então, por que não executar essa obra de alvenaria estrutural?
A alvenaria estrutural também é uma opção que a gente tem uma obra mais rápida comparado ao concreto armado, mas um pouco mais lento comparado ao steel frame. É uma obra razoavelmente econômica, simples de ser executada, mas, como qualquer outro método, também tem seus pontos de atenção. Primeiro, se a nossa edificação tem vãos muito grandes, pode ser assim, vãos de janela, uma janela que vai de parede em parede, ou então ambientes integrados muito grandes, pode ser um empecilho para a alvenaria estrutural. Por quê? Na alvenaria estrutural, todas as nossas paredes são responsáveis por fazer a estrutura da nossa casa. Então, se a gente tem grandes vãos, isso pode inviabilizar nossa obra. Então, é um ponto que a gente precisa ter atenção. Não só isso, vamos considerar que o nosso terreno é um terreno muito acidentado. Então, pode ser um ponto também que eu não aconselharia você fazer sua obra em alvenaria estrutural. Como esse tema, pessoal, é um tema muito amplo, muito complexo, muito técnico também, eu preparei um e-book para te ajudar a escolher o melhor método construtivo para sua obra. Nós temos comparativos entre um método construtivo e outro, nós temos vantagens e desvantagens para você saber qual é o melhor método construtivo para essa obra. Então, se você está construindo, se você é uma pessoa da área da construção civil, esse livro é para você e vale muito a pena, tem muitas dicas legais. E sem contar que você participa de um grupo onde tem várias pessoas para te auxiliar nessa escolha. Você também vai ter aulas exclusivas sobre esse tema, então é uma oportunidade muito bacana. Não deixa de adquirir o livro que está numa condição muito especial. Então, pessoal, respondendo a pergunta do início do vídeo, qual é o melhor método construtivo para executar minha obra? Pessoal, não existe um melhor método construtivo. Existe um método construtivo mais indicado para cada situação. Então você deve avaliar todos esses fatores. Eu falei do custo, eu falei do prazo, mas existem outros também, como conforto térmico, conforto acústico, entre outros fatores que você deve pôr na ponta do lápis antes de tomar essa decisão. E não tomar essa decisão simplesmente pelo que é mais prático ou pelo que é mais usado, mas de forma consciente. Outra dica bastante importante também, pessoal, é você tomar essa decisão ainda na fase do projeto, porque dessa forma você consegue se beneficiar ainda mais do método construtivo que você optou. Eu vou dar um exemplo, você está fazendo salas comerciais e você opta por fazer as divisórias internas de drywall. Como a gente já sabe, o drywall é muito mais leve do que uma alvenaria convencional. Então, se a gente tem divisórias mais leves, nós vamos ter um projeto estrutural mais simples. Então, se a gente toma essas decisões no início ainda, quando a gente está fazendo o projeto, a gente consegue tirar mais aproveito do método que a gente escolheu. A mesma coisa se aplica, por exemplo, para a alvenaria estrutural de blocos de concreto. Se você está fazendo um projeto arquitetônico ainda e toma essa decisão, você pode, por exemplo, deixar uma parede ali sem acabamento, né? Só no bloco. Pode ser uma opção que fica bacana e casa com o seu projeto arquitetônico e você consegue diminuir custo. Isso aí se aplica para tudo. Então, tenha isso em mente. Se você toma essa decisão ainda na fase de projeto, você consegue tirar o máximo de aproveito do método construtivo que você escolheu. Pessoal, eu espero verdadeiramente ter ajudado vocês. Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal e não perca a oportunidade. Pessoal, o livro está bem completo e eu tenho certeza que poderá te ajudar bastante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.